Bom, o capítulo começa com um homem dizendo que o Prota finalmente chegou, e ele pergunta se a esposa dele explicou a situação atual para o Prota claramente, e o Prota diz que a terceira senhora só o deu uma breve visão geral, e que ela mencionou que ele foi maltratado ali, e o Prota pergunta o que exatamente está acontecendo agora, e ele diz que vai tratar o Prota como um deles, e diz para o Prota ir se sentar e conversar. Já sentados, o homem diz ao Prota que nos últimos 2 anos, eles têm se concentrado na construção de fábricas de painéis solares e usinas de energia solares no deserto, e elas estão prestes a entrar em operação de teste, e o homem diz que quem imaginaria que o quarto príncipe pararia tudo, dizendo que já se passaram mais de meio mês, e ainda há mais rodadas por vir, e o homem diz que está realmente no fim, e o Prota pergunta se não é só porque um dos acionistas é aquela mulher que o rejeitou, e agora ele está procurando brigas por desrespeito, e que não é nada sério, e o homem pergunta se aquilo significa que tem uma solução, e o Prota diz que é claro que ele tem um plano, e que aqueles aritocratas não sabem de nada, e o Prota diz que o deixa ensinar uma lição a eles, e o Prota, enquanto aponta para uma mulher, pede ao terceiro mestre para o deixar pegar aquela assistente dele por um dia, e o homem pergunta o que, e o que a assistente dele tem a ver com aquilo, e a assistente pergunta se ela, então em outro lugar, está ocorrendo uma viagem, e a assistente está em cima de um camelo, e ela está muito parecida com a Nicole Robin de One Piece, e ela fala abra-te de sésamo, e vemos ela soltar em direção ao mar, e depois ela diz que do deserto ao oceano, e que vive uma viagem extraordinária, e um texto aparece no anúncio dizendo que curta e compartilhe aquele vídeo para receber um cartão abra-te de sésamo, e ter a chance de ganhar um voucher de experiência extraordinária no Catar de $23.000 para alimentação, acomodação, viagens e compra. E nessa hora, o Prota liga para Peng Wei, e o Prota diz que enviou o vídeo para ele, e que é para ele convidar 50 influenciadores para ir e experimentar aquilo em primeira mão. E 4 dias depois, eles lançarão no país, e Peng diz que entendido. Então uma semana depois, o terceiro mestre diz ao Prota que nos últimos dias, 500 mil turistas do país inundaram o Catar, e os hotéis e restaurantes estão lotados, e o homem diz que o país do Prota não tem experiência em lidar com tanto fluxo de turista em tão curto período, e o Prota pergunta então, e o homem diz que em 3 dias eles fizeram 4 bilhões com alimentação, hospedagem, viagens e compra, e que o 17º príncipe do Catar os convidou para participar de um banquete de agradecimento hoje, e o Prota diz a ele para ele não ficar muito bêbado hoje à noite, e ele todo feliz diz que é claro que não. Já no banquete à noite, o 10º príncipe diz ao Prota que o anúncio dele, Experimente o Extraordinário, Novas 1001 Noites, foi criativo e altamente eficaz, e ele diz que também ouviu dizer que o jogo desenvolvido no país vizinho, Greymouth, teve um sucesso fenomenal, vendendo mais 100 milhões de cópias em apenas uma semana, quebrando recordes globais, e o Prota, enquanto brinda, diz que alcançou algum sucesso modesto recentemente, e que talvez, graças a um pouco de sorte, e o príncipe diz que ama aquele ditado do país do Prota, de que o homem pode conquistar qualquer coisa, e que alcançar o sucesso uma vez pode ser devido à sorte, mas o sucesso consistente nunca é apenas sorte, e o príncipe diz ao Prota que ele tem um favor a pedir, e nessa hora outro príncipe chega, e pergunta se aquele não é o terceiro mestre Liu, e como ele conseguiu entrar no banquete do 17º irmão, e ele pergunta se ele não disse que eles não se encontrarão de novo até que as inspeções estivessem concluídas, e como ele usa o seguir até ali, e o 17º príncipe diz ao quarto irmão que aquele é o Sr. Liu e o Prota, e que ambos foram convidados por ele pessoalmente, como estimados convidados, e o quarto príncipe pergunta o que, e se ele convidou eles, e o 17º príncipe diz ao Prota para eles continuarem a conversa deles, e não se importarem com o quarto irmão dele, e o quarto irmão em pensamento diz que aquele cara chamado Liu quer retomar as operações, mas em vez de ir até o responsável pela energia, ele vai até alguém responsável pela cultura, e ele pergunta qual é o propósito daquilo. Já em outro lugar, o 17º príncipe diz que para ser honesto, para um país pequeno como o dele, que vende principalmente energia, cada dia parece andar sobre gelo fino, e o Prota pergunta se ele também está interessado em construir a própria indústria cultural, e ele diz que pensa nisso todos os dias, mas simplesmente não sabe por onde começar, e o Prota diz que na verdade ele tem uma proposta, e ele pede para o príncipe dar uma olhada, e o príncipe diz que o Prota tem uma ideia tão brilhante, e que excelente, e que ele deixará tudo para o Prota, e
depois que aquilo estiver feito, ele fará tudo o que estiver ao poder dele para ajudá-lo com qualquer coisa que o Prota precisar. E o Prota diz que a tarefa é gerenciável, mas se eles precisarem agir rapidamente, o orçamento pode ser. E o príncipe corta o Prota e diz que o dinheiro não é um problema de forma alguma. Então no dia seguinte, o Prota dormiu com Rexing e ela pergunta ao Prota se ela realmente pode o ajudar. E ela diz que não trabalha em nenhum emprego desde que ela se formou. E o Prota diz que Xinxin está prestes a ir à faculdade em breve e que não é justo com Rexing que ela continue focando a vida dela inteira em Xinxin. E ela diz que desde que o Prota não se importe que ela seja lenta, ela diz que aprende qualquer coisa. E ela diz que até ficaria feliz em fazer recados para o Prota. E o Prota diz que os estágios iniciais podem ser difíceis e ela provavelmente terá que suportar bastante. E ela diz que enquanto estiver com o Prota, ela não tem medo de nada. E o Prota diz que ótimo e que então o deixa dar um pouco mais de coragem. E eles começam a se pegar ali. Mais tarde naquele dia, o Prota diz para ela anotar os ângulos de câmera e as técnicas do diretor e que ela estará lidando com aquele projeto em breve. E ela diz que é entendido. E o Prota diz para ela que ela não precisa ter pressa e que vá com calma. E nessa hora, Xiao Bao liga para o Prota e diz que eles chegaram e pede para o Prota enviar a localização do Prota para eles se encontrarem. E o Prota pergunta se ele está ali tão rapidamente e Xiao Bao responde que se não fosse por questões familiares, o segundo tio teria ido pessoalmente para liderar a equipe. E o Prota diz que certo e que eles vão conversar quando os encontrarem. Depois de um tempo, o Prota pergunta ao mestre que tipo de projeto ele assumiu daquela vez e que aqueles engenheiros foram todos selecionados pelo segundo tio e que eles são os melhores dos melhores e ainda melhores do que a equipe que eles enviaram para a Nigéria para construir a ponte. E o Prota em pensamento diz que o segundo tio realmente o entende e que aquilo é para o pedido do 17º príncipe e que um grande projeto da indústria cultural para acompanhar a série web da plataforma americana e quando a série web for lançada e gerar tráfego massivo e que aquele lugar será necessário para lidar com a imensa riqueza que se segue. Então o período de construção é ainda mais apertado e o projeto é muito mais desafiador do que fizeram na Nigéria. E o Prota diz a Xiao Bao para olhar aquilo e que aquele terreno foi especialmente aprovado pelo 17º príncipe e que o que eles estão construindo ali vai rivalizar com a Disneylândia e é um grande parque temático 1001 noites com um toque romântico único do Oriente Médio. E Xiao Bao pergunta ao Prota se um parque temático e ele vê o Prota como um príncipe do Catar. Então 10 dias depois, o Prota diz que nada é ruim e que a velocidade de construção é incomparável e que ele tem certeza que a alteza deles, o príncipe 17º, ficará satisfeito. E um dos construtores pergunta ao Prota se ele está se sentindo mal e que não é para o Prota se esforçar demais e que eles vão fazer uma terapia com ervas tradicionais chinesas e uma massagem relaxante. E o Prota pergunta se existem lugares assim no Catar e o construtor diz que o chefe Zhang tem um olho agudo para aquelas coisas na China e que ele sabe onde o serviço é melhor, onde a jovem massagista são mais bonitas e que é melhor ainda do que um aplicativo. E o Prota diz para ele se escutar e que todo mundo está trabalhando duro nos últimos 10 dias, então eles vão todos juntos. Então no centro de saúde chinês Lan Qingshu, uma mulher pede desculpa ao irmão Zhang e que ele não fez uma reserva, portanto ela não pode os atender hoje. E Zhang pergunta do que se trata e que ninguém disse nada sobre precisar de uma reserva há alguns dias. E ele diz que o convidado que ele trouxe ali é um convidado distinto e Zhang diz para ela ser sensata e ligar para o gerente dela para falar com eles. E a mulher diz que sabe que o Prota é um convidado estimado, mas hoje outro convidado honroso reservou todo o espaço e que é a primeira vez que eles se deparam com uma situação dessa. E Zhang pergunta se o estabelecimento dela atende principalmente a empresário e ele diz que gostaria de ver que tipo de hóspede poderia ser mais distinto do que o Prota. E nessa hora, uma mulher aparece e pergunta se eles podem falar baixo e que aquele lugar é dito ser o melhor centro de terapia chinês do Catar. E ela pergunta como que eles chineses podem não entender o conceito de tranquilidade. E Zhang pergunta se ela é o estimado convidado e ele diz que gostaria de ver quem ela é para discriminar abertamente os chineses. E o Prota diz ao chefe Zhang que já que eles reservaram o lugar, não há necessidade deles ficarem e que eles vão simplesmente para outro lugar. E então a princesa Lara de Mônaco chama a mulher ruiva de Nancy e pergunta por que ainda há barulho ali. E Nancy pede desculpa à Alteza e diz que cuidará disso imediatamente. E Lara manda ela esquecer e que elas decidiram reservar o lugar hoje por impulso e que então é para elas dar a cada um deles um pacote de compensação, mas é para elas certificar
ficar de verificar as identidades e registrá-los, e ela pergunta se as massagistas estão prontas e que ela mal pode esperar para começar. E o Prota em pensamento diz que eles a chamam de Alteza e que então ela é verdadeiramente uma convidada distinta. E o Prota diz ao chefe Zhang para eles irem. E Zhang, irritado, pergunta quem é ela ao Prota e se ela tratou o Prota como um mendigo. E ele diz que está realmente com raiva. E o Prota diz que ela é amiga próxima da nona princesa do Catar e da princesa de Mônaco e que é melhor evitar problemas desnecessários e não causar problemas para o príncipe 17. Já em outro lugar, Hastings diz ao Prota que a filmagem do segundo episódio de hoje foi bem feita e que de noite, e nessa hora Xiao Bao chama pelo Prota e o Prota pergunta do porquê que ele está ali e Xiao Bao diz que o site foi bloqueado por um grupo de pessoas e elas não estão os permitindo entrar em contato com ninguém de fora. E Nancy pergunta se isso aconteceu e que ela vai dar uma olhada e ela manda verificar todos cuidadosamente e certificar-se de inspecionar cuidadosamente. E o Prota diz que honra para o humilde canteiro de obra deles ter a visita de uma princesa real e até orientar o trabalho deles. E Nancy manda o Prota se afastar e o Prota pergunta se puxar uma arma e que aquilo não é necessário. E Lara diz que falou para o Prota se registrar ontem à noite e ela pergunta por que o Prota foi embora e ela diz que especialmente o Prota com histórico complexo e que negociante de inteligência, sócio sênior das gangues chinesas do Mal Oriental e de Daquan, com conexões com gangues americanas e laços próximos com nativos africanos. E o Prota pergunta e daí? E ela diz que no Catar, se alguém quisesse a machucar, o Prota seria o suspeito mais razoável. E um dos construtores diz que ela parecia delirante ontem, mas hoje parece pior. E Xiao Bao diz que mesmo que ela seja uma princesa, ele não permitirá que ela acuse falsamente o Prota sem motivo. E o Prota diz para Xiao Bao se acalmar e que ele entende completamente porque a princesa Lara está fazendo aquilo. E Xiao Bao diz para o Prota que ela está o tratando como um criminoso. E ele pergunta como o Prota pode ter empatia com ela. E o Prota em pensamento diz que durante o ciclo dele de 1000 anos, depois dele maximizar todos os pontos de habilidade, ele passou um período de tempo chato colecionando histórias sobre as famílias reais no mundo inteiro, e que entre as mais intrigantes estava a família da princesa Lara, a família real de Monaco. E o Prota pergunta à Alteza que se ele disser que entende completamente, se ela acreditaria nele, e Lara em pensamento se pergunta o que há com o Prota, e que completamente sem medo, e rapidamente o Prota dá um golpe em Nancy, e ela desmaia facilmente, e o Prota rapidamente se aproxima de Lara e diz que mesmo que eles se conheceram somente ontem, ele a conhece melhor do que ela mesma. E é claro que aquilo está além da compreensão dela, mas tudo bem. E o Prota diz que vai explicar tudo para ela, mas eles precisam se mudar para um outro lugar. E rapidamente o Prota se abaixa e levanta o vestido de Lara, e ela dá um grito, e os guardas dela diz que o Prota e que ele entrou por debaixo do vestido da Alteza, e ele chama o Prota de canalha, e o Prota continua por baixo do vestido dela, e tanto o construtor e Xiao Bao ficam vermelhos, e o construtor pensa que o Prota, e Xiao Bao em pensamento se pergunta se o Prota escolheu aquele momento para entrar no espaço pessoal de alguém, e qual o plano do Prota ali, e Lara pergunta se o Prota é um pervertido, e o Prota sai debaixo do vestido dela, e diz que todo ano ela enfrenta sequestro ou tentativas de assassinato, o que a deixa particularmente preocupada com a segurança, e por muito tempo o Prota diz que passou por circunstâncias semelhantes, e então ele entende como ela se sente, e o Prota tira uma escuta debaixo do vestido dela, e já de pé, o Prota diz que ela nunca soube que a razão pela qual ela está sempre em perigo está bem perto dela, e Lara diz meu Deus, e o Prota pisa em cima da escuta, e diz que aquele lugar não é um lugar para conversar, e o Prota diz para eles irem para um outro lugar, e o Prota pergunta à Alteza se ela pode fazer o povo dela se retirar, e o Prota diz para Xiao Bao fazer o canteiro de obra retornar às operações normal, e que ele voltará em breve. Já no carro, Lara pergunta o quanto o Prota realmente sabe sobre ela, e o Prota responde que tudo, e que ela é a única filha do rei e da rainha, e quando ela tinha 7 anos, a mãe dela faleceu de doença, e 2 anos depois, o rei se casou novamente, e a nova rainha logo deu à luz a princesa mais jovem, e quando a jovem princesa completou 18 anos, tudo mudou para o bem da sucessão, e a madrasta dela começou uma série interminável de tentativas de assassinato contra ela, mas ela foi inteligente e evitou a maioria dos ataques, e até aquele momento, ela sentiu o frio mais venenoso do mundo, e para aliviar a tristeza no coração dela, ela começou a namorar alguém, mas depois ela descobriu que ele era um assassino designado para ela, e quando ela estava prestes a fazer aquilo com ele, ele colocou veneno na proteção, e por causa da sensibilidade elevada dela, ela escapou por pouco da morte. E Lara diz que aquele tipo de coisa realmente não há necessidade de dizer em voz alta. Então, enquanto o Prota dirige pela praia,
praia. Ele pergunta se ela sabe o porquê que o pai dela foi tão indiferente sobre a tentativa de assassinato contra ela, a ponto de deixar tudo de lado. E Lara diz que na maioria das famílias, desde os tempos antigos, sejam reais ou comuns, sempre que há uma madrasta, as coisas tendem a terminar assim. E o prota diz que ela subestimou muito o pai dela, e que na verdade o amor dela por ela não diminuiu, na verdade aumentou. E ela perguntou o que o prota está dizendo, e que ela não entende completamente. E o prota diz que no país dele, eles chamam aquilo de estratégia do imperador, e que a localização geográfica do país dela é infeliz, com 3 lados rigorosamente controlados pelo gigante, a França, e que ela é naturalmente forçada a estar à mercê dos outros, tendo que ler o humor dos outros, sempre correndo o risco de perder a nação dela se não tomar cuidado. E o prota diz que assim, o herdeiro do país precisa ter uma vontade de aço, coragem extraordinária e os meios para atacar como um trovão. E o que a madrasta dela fez aos olhos do pai dela é uma prova do país para ela. E Lara pergunta se o pai dela realmente pensa assim, e o prota diz a ela que a melhor maneira de transformar perigo em segurança é parar de ficar na defensiva e tomar a iniciativa de atacar. E ela diz que a melhor coisa no país dela é o turismo, e ela pergunta se ela e o que ela pode fazer. E o prota pergunta se ela está pedindo conselho, e ela pede desculpa pelo bloqueio do canteiro de obras do prota, e ela pede para o prota ir até ela, e ela sai do carro e começa a puxar o prota, e o prota pergunta o que ela está fazendo, e ela diz para o prota só descer primeiro e não se preocupar com aquilo. E ela fala para o prota que ali e agora ela pede desculpa formalmente a ele, e diz que agiu de forma imprudente, e ela diz que por favor, que o prota perdoe, e o prota pergunta se tão formal, e ele diz que parece que ele não tem escolha, senão ajudar a Alteza com aquilo. Então meio dia depois, na Arábia Saudita, um desenvolvedor pensa que os resultados dos jogos dele são fantásticos, e que tudo o que ele pode pensar agora é na alegria das férias, e o outro pensa que é um feedback dos jogadores, mas tudo é bem focado, e a carga de trabalho para aquele patch está dentro das expectativas. E nessa hora, um homem diz ao prota que ele acabou de ver as notícias que o prota assumiu 2 grandes projetos no Catar, e ele pergunta como que o prota tem tempo para ir ali, e o prota diz que tem uma nova ideia e ele precisa da ajuda do Departamento Vermelho, e os desenvolvedores estão exaustos, e um deles pergunta se as férias deles não vão ir de ralo, ou vão, e o outro diz que acha que eles nunca podem confiar no que o chefe diz, e o prota diz que nem todo mundo precisa trabalhar horas extras, e que eles vão fazer um jogo com um tema medieval europeu a seguir, e que aquela é a princesa Lara de Monaco, e todos os desenvolvedores perguntam se uma princesa, e o prota diz que o mais importante sobre aquele jogo é a colaboração com Monaco, e quando os jogadores completarem a exploração do mapa e desbloqueiam tarefas escondidas para se tornar um paladino, e que eles podem ir para Monaco com as ideias de jogo deles e aproveitar a comida e bebida grátis, e que se o jogo for bem, os funcionários receberão o mesmo tratamento, e a princesa terá a ajuda do departamento do governo, ajudando os funcionários deles a se casar com as noivas de Monaco, e os desenvolvedores imaginam as noivas falando para abraçar, e um deles se pergunta se aquilo significa que se eles se tornarem excelentes funcionários, a princesa e o chefe irão os arranjar a esposa, e o prota responde que eles podem ver dessa forma, e Lara acena com a cabeça, e todos os desenvolvedores ficam animados, e um deles manda eles escolherem ele, e o outro diz que quer trabalhar horas extras, e que ninguém vai me impedir, e que ele vive para o trabalho dele, e o homem de antes pensa que o prota é realmente assustador, e que ele não é apenas inteligente, mas tem conexões incríveis, e que ele achava que o prota só conhecia algumas famílias poderosas internamente, mas acontece que o prota até tem contatos com príncipe e princesa estrangeiro, e ele pensa que bom que eles são amigos, e enquanto isso, a pequena Alteza pergunta o que, e que se o novo jogo impulsionar a economia de Monaco, a pessoa que mais contribuir receberá um título em 1 ano, e ela se pergunta se essa pessoa poderia se tornar um duque de Monaco, e em pensamento, ela diz que a ideia foi do prota, e que ele fez acontecer, e ela se pergunta se o maior contribuidor seria ele, e que então, se tudo der certo, ela se pergunta se o prota poderia realmente se tornar um duque de Monaco, e ela imagina o prota como duque, e se pergunta o que, e então, aquela notícia explosiva chegou rapidamente a Li Huanbing, e Huanbing pensamento diz que aquilo é algo que o prota poderia fazer, mas aquilo não é uma piada, e Huanbing diz à secretária dela para ela ligar para aquela lista e entrar em contato com aquelas pessoas imediatamente, e que faça com que todas se reúnam em Donghai, e a secretária diz que agora mesmo, e ela em pensamento diz que já faz muito tempo que ela não vê a chefe daquele jeito assustador. Então um pouco mais tarde, Yurong diz que outro ato como aquela Huanbing, e ela pergunta se realmente faz sentido repetir a mesma coisa, e Huanbing pergunta se ela pode fazer algo além de competir com ela,
ela. E se ela não conseguir entender a situação atual, e todas as mulheres do Prota estão reunidas ali, e Urong pergunta se não é só que a posição de Huan como mulher oficial do Prota pode estar em risco, e ela pergunta o que aquilo tem a ver com elas, e Urong pergunta se não é mesmo terceira jovem senhora, e a terceira senhora dá um sorriso em silêncio, e Mu diz a Urong que aquilo não é justo, e ela pergunta como que Urong pode falar que não tem nada a ver com elas, e que tem tudo a ver com elas, e ela diz para Urong pensar bem, e a pequena Alteza diz para elas esperarem um momento, e que tem mais alguém que gostaria de falar ali, e Urong pergunta a Huang se ela também está ali para reivindicar uma posição, e ela pergunta se ela e o Prota nem dormiram junto, e Huang diz que ela não, e que é para Urong olhar mais de perto antes de atirar, e Huanbing pergunta a Xiang se ela não prometeu ao Prota que não se envolveria com elas, e o porquê que ela está se juntando agora, e Xiang diz que ouviu a conversa com Urong, e ela diz que não tem interesse na hierarquia boba de Huanbing, e ela diz que só está preocupada se elas vão conseguir ver o Prota no futuro, e ela só está ali para trabalhar com ela naquilo, e Urong pergunta no que ela quer dizer com por que ela está preocupada em ver o Prota, e Huanbing diz que sabia que no momento que ela enviou o convite para a reunião, tudo que o Urong poderia pensar era em competir com ela, e nada mais passaria pela cabeça de Urong, e Huanbing pergunta se ela sabe como é o Prota, e que ele não corre atrás de mulheres, e que elas que vão até ele, e Huanbing pergunta se ela acha que todos estão ali, e que há mais duas mulheres com sobrenome Hua, que ela nem chamou ainda, e Huanbing espera Urong pensar naquilo, e que o Prota poderia se tornar um duque de Monaco, apoiando a princesa ao trono, e que o próximo passo é que ele poderia se tornar o príncipe consorte da princesa, e que até lá, pela dignidade da família real, o Prota poderia ser proibido de entrar em contato com elas novamente, e Urong diz que aquilo, e ela em pensamento se pergunta se nunca mais poderia estar com o Prota, e que aquilo seria um inferno dentro do inferno, e ela pensa que não pode aceitar aquilo. Opa! Bom, chegamos a mais um final de resumo, e se gostaram, não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal e compartilhar o vídeo. E se tiverem pelo celular e poder hypar o vídeo, eu agradeço muito. Muito obrigado a todos que chegaram até aqui, e até o próximo vídeo!